Dados importantes da economia, Denise Campos de Toledo. Dados positivos, Tiago, de uma área muito sensível da economia que vem preocupando demais, que é desemprego. Saiu a PNAD do IBGE mostrando que a taxa de desemprego caiu para 12% no trimestre encerrado em maio, isso em relação ao trimestre que foi até março. Nós temos agora no total de desempregados, são 12,8 milhões de pessoas, né? Houve uma queda em relação ao trimestre anterior de 621 mil pessoas e ficou estável em relação a 2018, isso pela quantidade de pessoas, é preciso considerar quem entra no mercado de trabalho. Então é um dado muito positivo, o desemprego caiu. Agora, na composição, a gente vê de novo um avanço forte dos trabalhadores por conta própria, e essa marca atingiu um novo recorde, chegou a 24,1 milhões de pessoas. Empregados sem carteira assinada também cresceu, totaliza agora 11,5 milhões de pessoas que trabalham sem carteira assinada. A subutilização total, que considera a precariedade do mercado de trabalho, as pessoas que estão fora por desalento e mesmo quem está desempregado, ficou em 28,4 milhões. Na avaliação do IBGE, isso é uma estabilidade, apesar de a taxa especificamente de subutilização ter caído de 25% para 24,8%. Então a gente vê uma composição que ainda é ruim, a informalidade quase sempre acarreta perda de rendimento, tanto que na média o rendimento caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior e 0,2% sobre 2018. Então são empregos de pior qualidade que estão sendo gerados. Quando se fala em trabalho por conta própria, a gente tem inclusive uma precariedade aí, uma nova fórmula de contratação, que é o MEI, o microempreendedor individual. Então a gente fala em recordes aí de empreendedorismo, não é exatamente isso, boa parcela está tentando driblar as adversidades do mercado de trabalho, mas sem dúvida a queda do desemprego com uma melhora nas várias condições de contratação e de trabalho é um alento diante de um dado ainda muito negativo. Claro que não dá para contar com nenhuma expansão muito mais forte do consumo com esses dados, mas parece uma trajetória melhor. Denise toca nos pontos mais importantes, né? E veja, um desemprego de 13 milhões é um caldeirão social no país, isso é uma coisa insustentável. Então é ótimo que esteja sendo reduzido paulatinamente, né? E é importante destacar também que o desemprego é medido por quem está procurando emprego e não encontrando. Então sempre tem também aqueles que desistiram de procurar. E aí cairia a taxa, mas no caso foram criadas vagas, como nós já vimos recentemente em outro dado. Então é positivo, até porque o emprego é um dos últimos indicadores a acusar o golpe, tanto da recessão como da recuperação econômica. Por quê? Porque especialmente no Brasil, com leis trabalhistas tão rígidas, né, que datam lá da CLT varguista, inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini, fascista, o que acontece? É muito trabalhoso e custoso você contratar e, pior ainda, demitir. Então o empresário posterga a decisão de contratar e principalmente de demitir até o limite. Se ele já está contratando é porque ele está começando a apostar um pouco mais no futuro. E isso é o ponto importante que eu queria destacar aqui, acrescentando aquilo que a Denise disse. O empresário, para contratar e para investir, ele precisa de uma coisa chamada estabilidade política e, claro, uma expectativa positiva de economia. Esta vem com as reformas que estão andando e estão andando bem. E vem outras aí, como a tributária, que vamos começar a discutir. A questão da estabilidade política, eu diria que tem sido um calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Está falhando nisso, em gerar essas polêmicas todas desnecessárias, criar um conflito com o Congresso, criar uma expectativa de que a população e os empresários não sabem quem exatamente dá o tom ali do governo, se é o filho Carlos, que é mais beligerante, se é o guru de Virgínia, que tem uma postura muito contraproducente e que não ajuda a agregar. Então, os empresários estão querendo ver o seguinte: qual vai ser a marca política do governo daqui para frente? E estão preocupados com isso. O desemprego só vai cair para valer quando as reformas forem todas aprovadas e melhorar a questão econômica e quando os agentes empresariais puderem confiar um pouquinho mais na estabilidade política e voltar a investir acreditando no futuro do país. Isso vai fazer contratarem mais. E Rodrigo, eu só quero acrescentar a situação dos Estados Unidos, que já é de pleno emprego, e eles também divulgaram agora há pouco a geração de vagas no setor privado, de novo superando as expectativas. Se falava em alguma coisa em torno de 150 mil e foram abertos 156 mil postos, isso apenas no setor privado. Então vai reforçando essa melhoria do mercado de trabalho nos Estados Unidos, você chega num percentual que é considerado de pleno emprego. Então o desemprego que tem é aquela movimentação normal de mercado de trabalho que não tem qualquer relação com fraqueza de atividade.
Ora. Exatamente. A economia americana está muito firme. Até alguns acham que talvez superaquecida nesse sentido. Isso tem sido o grande trunfo do Trump, inclusive para 2020 será isso, a economia e o menor nível de desemprego para as minorias, né, para os afrodescendentes, para os latinos. Então ele vai usar isso na campanha se até lá não tiver uma crise. Quais são os maiores riscos de crise? A guerra comercial com a China e a questão de que ele reduziu impostos corporativos, mas, e isso entra governo democrata, sai governo democrata, entra governo republicano, sai governo republicano, e ninguém ataca direito os gastos públicos, que também estão muito elevados na América.